Primeira lei, a lei do bom senso. Discutam as dificuldades que o mundo está tendo. Não simplesmente olhem a matéria. Desliguem um pouco a televisão. Às vezes ela é tóxica demais. A quantidade de informação e os meios de comunicação são sórdidos porque eles só vendem se a matéria for ruim. Senão ninguém compra o jornal. Nunca você vai ser um jornal falando assim: uma pessoa estava sorrindo hoje na rua. Nunca você vai ver: a felicidade está reinando aqui em tal lugar. Isso não vende. Só vende a manchete: um óbito, morreu um óbito de jovem. E isso vende. Então, às vezes, desliga isso um pouco. Reúne a sua família e conversa. Nós tínhamos feito a previsão e agora estamos fazendo o balanço. Em termos de EPIs, leitos de UTI, etc. Qual é a situação atual e o que a gente vê logo aqui na frente? Por conta de toda uma histórica consumo brasileiro por leitos de UTI relacionados ao trauma, relacionado às doenças cardiovasculares e às causas degenerativas, o Brasil tem um número muito grande de leitos de UTI. Maior, inclusive, que outros países. Os países de primeiro mundo, muitas vezes, eles não têm ou têm muito pouco leitos para trauma. O trauma deles é um trauma de menor energia, e o trauma no Brasil é um trauma de alta energia. Nossas estradas matam muito. O Brasil tem um dos recordes mundiais de acidentes de trânsito. Motocicleta no Brasil é um dos principais elementos de traumatismo craniano, fraturas de múltiplos órgãos. Por isso, mais uma razão para que quando a gente determina a paralisação, quando param, imediatamente a gente percebe o quê? Diminui os acidentes, diminui o trauma e sobram os leitos que eram ocupados pelo trauma, ficam disponíveis para serem utilizados para outras situações. Então, há informações que nós estamos tendo em alguns lugares de queda de 30%, 40% até 50% do nível de taxa de ocupação, o que por si só abre o espaço de leitos que antes estavam sendo utilizados para pessoas politraumatizadas poderem ser utilizados para essas viroses. Mais uma razão para a gente diminuir bastante a atividade de circulação de pessoas no intuito de diminuir o trauma, que é um efeito também secundário benéfico, além do efeito de diminuir a transmissão. Temos dificuldade, como sempre dissemos, em relação a EPIs. O que são EPIs? Equipamentos de proteção individual. São os equipamentos que os médicos, enfermeiros, principalmente esses profissionais de saúde, quando mostram essas imagens dos médicos, enfermeiros nos hospitais, com aquelas roupas que parecem terem saído de algum filme de ficção, com aquela grade, enfim, para proteção, elas são hoje o grande objeto de consumo do mundo. Nós conseguimos comprar um pouco, a China havia fechado completamente o seu país, não deixava sair nada lá de dentro, voltou a abrir a produção, a questão de uma semana, 10 dias, o mundo inteiro pedindo, fazendo requisição de produção, o Brasil também pedindo. Então, nesse primeiro momento, a gente segura, porque se nós temos uma quantidade que precisa ser alocada nesses hospitais, primeiro a gente segura. Por que se segura? Máscaras, esses equipamentos e EPIs. Porque se deixar aberto, começa uma competição tão grande entre estados, municípios, empresas privadas, todos começam sistematicamente a predar um ao outro. Começa a haver aquela sensação de que se eu não for mais ousado, se eu não for mais duro que o outro, eu não consigo ter o material. Teve casos de pessoas entrando falando: não, você vendeu isso ontem para fulano por 10, toma aqui o dinheiro, paga a multa por você não entregar, que hoje eu te pago 20. Teve o mesmo equipamento vendido 2, 3 vezes. Estava acontecendo esse tipo de situação quando nós falamos: vamos regular o mercado médico hospitalar de alguns itens.
A partir do momento desta compra, que é a compra grande que nós vamos fazer agora em relação à China, que é essa reabertura deles para comércio, e está muito difícil comprar e está muito difícil tirar de lá para voar para cá. Tem muitas situações que a gente vai ter que contratar aviões para abastecer, tem uma fila enorme para poder embarcar, para poder sair de lá para chegar aqui. Mais uma razão para a gente ficar em casa parado até que a gente consiga colocar os equipamentos na mão dos profissionais que precisam. Porque se a gente sair andando todo mundo de uma vez, vai faltar para o rico, para o pobre, para o dono da empresa, para o dono do botequim, para o dono de todo mundo. Então nós precisamos ter racionalidade e não nos mover por impulso nesse momento. Nós vamos nos mover, como eu disse desde o princípio, vamos nos mover pela ciência e pela parte técnica, com planejamento, pensando em todos os cenários. Quando a gente fala de colapso, ou de sobrecarga, ou de sobreuso no sistema, a gente está falando disso. Não só de sobrecarga na saúde, mas, por exemplo, na logística. Nós atravessamos essa semana passada com praticamente metade das capitais brasileiras sem voos. Como que chega material lá? Me ligam alguns governadores e falam: não chegou o lote de vacina. Sai de caminhão, leva 5 dias. Ah, mas eu posso mandar um jatinho. Não é assim que funciona. Precisa se montar um sistema de logística. O ministro Tarcísio está trabalhando para recompor uma grande logística nacional, aonde for possível fazer voo com as companhias brasileiras, muitas vezes reorganizando regras, inclusive regras de comércio, de concorrência, para fazer um pool de empresas, para voar para determinado lugar, onde nós, Ministério da Saúde, solicitamos que todas as capitais brasileiras tenham pelo menos um voo, num horário estabelecido diariamente. Se não tiver passageiro, que vá o material necessário para aquela cidade. Não dá para a gente trabalhar ainda. Não dá para você falar, libera todo mundo para sair, porque nós não estamos tendo condição nem de chegar com o equipamento just in time como a gente precisa. E aí eu volto a repetir. Muitas vezes aqueles têm muito, hoje está cheio de professor de epidemiologia, está cheio de fazedores de conta, de cálculos. Prestem atenção, esta epidemia é totalmente diferente da H1N1. Eu tenho colegas, eu fui gestor e também enfrentei essa epidemia de H1N1, também tomei providências, mas havia uma diferença enorme, havia um medicamento que todo mundo tinha na mão. Existe uma diferença enorme, porque aquela H1N1 daquela época existia uma perspectiva de vacina, porque era da classe da influenza. Não há receita de bolo. Quem raciocinar pensando nesta aqui foi assim, vai errar feio. Essa não é assim. Essa causou não uma letalidade para o indivíduo. Não é esse o nosso problema. Nem daqueles que falam assim, ah, essa doença vai matar só 5 mil, só 10 mil. Não é essa a conta. A conta é, esse vírus ele ataca o sistema de saúde e ataca o sistema da sociedade como um todo. Ele ataca a logística, ele ataca a educação, ele ataca a economia, ele ataca uma série de estruturas no mundo. Não adianta pensar na sua estrutura municipal. Ah, eu preciso... Teve aí um prefeito em Cotia. Ele entrou, falou, já que a fábrica é aqui no meu município, eu pegar uma liminar, e teve um juiz que deu a liminar. O senhor está errado também de ter dado essa liminar, para que ele entrasse lá dentro e retirasse 30 respiradores da fábrica. É inadmissível, porque em Cotia pode ser necessário 5, 10, 15, mas pode ser que aqui do lado, no Rio de Janeiro, seja precisando de, desesperadamente, de 1 ou 2. Não pensem que vocês vão, todo o Brasil vai colocar em toda cidade brasileira um enorme CTI, porque não existe nem sequer pessoas suficientes para operar
CTIs aonde não existe essa expertise. Não é porque o indivíduo é médico, eu sou médico e eu não consigo tocar uma CTI. Eu preciso de colegas com experiência em CTI em pacientes críticos. Os CTIstas, eles andam na linha estreita entre a vida e a morte. Eles avaliam aquele paciente e são eles que interpretam milhares de gráficos e indicadores. Não adianta curioso ali. Ali não é uma coisa assim, faça-se o médico. O gerenciamento de recursos humanos é o que mais os gestores devem pensar e quebrar a sua cabeça nesse momento. Porque como o Brasil paga maus salários para trabalhar fixo num lugar, a enfermagem brasileira, os médicos brasileiros, eles trabalham de manhã num hospital da cidade, de tarde em outro hospital e de noite no outro hospital. E se este indivíduo que trabalha em 3 hospitais adoece, se esse médico adoece, cai a escala do plantão dos 3 hospitais ao mesmo tempo. E você começa a improvisar para poder tocar o serviço. Então, como organizar essa força de trabalho? Porque no início, como ninguém tem imunidade e eles trabalham ali na ponta, por mais que eu tenha os equipamentos de proteção individual, sempre você tem contaminação. E se é vírus que a gente está falando, a gente não está falando de bactéria, que é uma coisa passível, mais fácil de enfrentar. Vírus, ele é muito difícil de você fazer contenção, mesmo com os equipamentos todo à mão. Como vocês viram ali na tábua de obituário, maioria dos óbitos de 60 anos para cima. Quer dizer que são todos? Não. Pessoas jovens fazem quadros, poucos óbitos, fazem quadros respiratórios, tem um tempo de evolução. Ela é uma gripe muito mais arrastada, talvez com menos sinais de gripe, mas ela vai 5 dias, 7 dias, 10 dias, ela cansa o indivíduo, todos eles relatam muito cansaço, até que você vai devagarinho ficando livre dela. A grande maioria atravessa assim, e atravessa bem. Volto a repetir, nós temos pacientes com cardiopatia. O que quer dizer cardiopatia? Doença prévia do coração. Aí o indivíduo tem a doença, o coração não aguenta, eles já são de idade, a pessoa acaba falecendo por problema de coração, mas é o vírus que está por trás induzindo. Diabetes é uma doença crônica, os diabéticos têm problema de imunidade, os diabéticos precisam ficar muito bem controladinhos nesse momento agora, porque o diabetes é uma condição que ela dificulta muito a resposta imunológica do indivíduo. Pneumopatia, aquele nome enorme ali, tuberculose, doenças pulmonares crônicas, enfisema pulmonar, são doenças que todos no Brasil conhecem, porque nós somos, infelizmente, principalmente cidades que têm muitas comunidades e favelas, que tem um índice enorme de tuberculose. Eu sou coordenador mundial de um programa de tuberculose, por conta de nós sermos um dos países com maior número de tuberculose no mundo. Nós temos, já abordei a questão da logística, leitos de UTI, nós temos um cálculo que nós estamos discutindo com os estados. Esse cálculo é baseado no que eu tenho de informação. Embora a gente venha pedindo, preencha esse formulário, quantos leitos você tem ativos, quantos leitos você tem por abrir, quantos que você comprou. Tem muito estado que fala assim, eu não vou informar, porque se eu informar, vão querer, de repente aperta lá em São Paulo e vão pedir e eu vou ter que mandar para lá e depois vai acabar acontecendo aqui. Então, nós vamos partir do seguinte raciocínio. Eu vou mandar para as secretarias estaduais e para as secretarias municipais, aonde tem no cadastro aqui, eu vou mandar amanhã, segunda-feira, não sei, acho que amanhã, se eu puder mandar amanhã. Consta no meu sistema que você tem tantos leitos. SUS e privados. Se você não me informar e tiver a mais ou a menos, você vai ter que responder administrativamente, civilmente e penalmente.
porque é a única maneira que eu tenho de botar um pouco de ordem. E ao ter essas informações, sentados aqui com os secretários estaduais, fazermos um painel nacional verdadeiro, aonde a gente possa sentar junto e volto a repetir. Nós não vamos tocar isso, cada um olhando para o seu umbigo. Isso daqui, o Brasil é uma nave só. Nós vamos ter que usar muita inteligência, pouco reflexo, pouca ação de reflexo. Nós vamos ter que estudar muito esse nosso inimigo, esse vírus, no nosso meio. Colegas mandando vídeo, falando, olha, eu estudei a temperatura, o comportamento do vírus aqui, ótimo. Todo mundo aqui está atento, estamos recebendo. Então, todos, aqueles que fazem prognósticos positivos, não vai acontecer nada, são para quem eu mais rezo para que estejam certos. Aqueles que fazem provisões catastróficas, o mundo vai acabar, são os que eu mais rezo para que estejam errados. A verdade é que nós vamos descobrir essa verdade de acordo com como que nós vamos receber esse vírus, como que vai ser a nossa sociedade em relação a isso, como vão ser as nossas fraquezas, as nossas fortalezas. A saúde não é uma ilha. Não existe ilha chamada saúde. A economia é sim muito importante para a saúde. Nós colocamos em discussão como são essas quarentenas, o que liberar, o que fazer para as pessoas terem mobilidade, porque a última vez que foi usado quarentena no Brasil foi em 1917, na gripe espanhola. Ninguém tem esse parâmetro. Não é uma questão de apontar o dedo para o governador A, B ou C, prefeito A, B ou C. Estão todos com uma arma na mão, falando, a Organização Mundial da Saúde manda eu fazer isso. Faz, e não pensa muitas vezes que isso é uma medida que tem que ser muito bem elaborada. Tem que garantir alimento nessas comunidades. A pessoa não consegue ficar na casa dela. A geladeira fica vazia, o estômago fica vazio. Ele pode sair dali para entrar na casa de alguém, para forçar um supermercado, uma coisa. E se a gente não tiver uma logística, como é que a gente vai chegar com o alimento no supermercado? Às vezes a pessoa pode ter o recurso, mas não tem, a mercadoria não chegou, porque parou tudo. Então, nós vamos colocar sim alguns critérios, porque são critérios necessários. Só que não vai ser o plano do ministro Mandetta. Não vai ser o plano do único. O SUS, volto a repetir, nós vamos andar com as 3 pernas. Por isso que nós mandamos e estamos discutindo com os secretários estaduais e secretários municipais essa semana para a gente construir um consenso. Isso aqui dá. Em isso dando, nós vamos sentar e falar, ó, isso aqui a gente faz e nós vamos medir todo dia. Todo dia. Aonde a gente vê que a gente pode eventualmente estar perdendo a guerra, a gente vai lá e aperta. Aonde a gente vê que a gente apertou demais, a gente só... Mas juntos, nós vamos acertar, nós vamos errar, nós vamos ter dias bons, dias ruins, porque nós estamos ainda conhecendo qual o tamanho do dano que esse vírus pode fazer, não no indivíduo. No indivíduo eu tenho certeza que a gente vai passar com muitas perdas, mas nós vamos passar e depois vamos no tempo olhar e falar, puxa, foi muito duro. Tem muita gente que só fala, ó, tantos óbitos, todo dia nasce gente. Graças a Deus, é o ciclo da vida. Então nós vamos poupar, vamos trabalhar para poupar a vida de todo mundo que a gente puder fazer. Sabemos que vamos ter dias duros. Não somos aqui, não tem ninguém que não saiba. Sei que hoje, essa semana, ficou todo mundo, mas e o ministro? O ministro sai, o ministro não sai. Volto a repetir. Vou ficar aqui junto com vocês, enquanto o presidente permitir, enquanto eu tiver saúde e não puder sair. E digo mais, aqui no fundo do Ministério da Saúde tem um lugarzinho que era uma creche, tem um quarto ali. Se o povo da equipe aqui, se estiver com gripe e tiver tudo bem, inclusive eu, nós vamos ficar no quartinho ali. Para a gente ficar perto, pelo menos a gente ficar conversando. Mas se tiver que ir para um hospital, e ali é feito para quarentena, não vai ser nada fora de contexto, não. Se precisar ir para um hospital, tudo bem, vai para o hospital que vai fazer. Se tiver algum desfecho que não seja aquele que a gente queira, lamentamos, são desígnios de Deus.
ou na hora que não for mais necessário nós estarmos aqui. Na hora que falarmos, olha, cumprimos o nosso dever e está encerrado a nossa participação no Ministério. E vamos trabalhar essa equipe e vamos terminar com essa equipe, agregando gente todo dia. Assim como eu falei que a Carmen Zanotto vai me ajudar com a região sul, que o Luizinho vai me ajudar com o Rio de Janeiro, que o Antônio Jorge vai me ajudar com Minas Gerais, que o Júlio Croda vai me ajudar com São Paulo. E quando tivermos mais quadros, vamos ajudar com a região norte, nordeste. Elementos que possam fazer uma ligação rápida. Assim como nós aumentamos a equipe essa semana e fizemos um novo organograma para o Ministério da Saúde para tempos de crise, de emergência. A burocracia é hoje o maior inimigo na tomada de decisões. A burocracia, quando em emergência, ela mata mais do que a inércia. Porque a burocracia, você quer fazer o ato e você não pode, porque você passa do limite que a lei te autoriza. Eu não sei como os órgãos de controle vão ver isso no final. Já me falaram que, ok, faça tudo que for necessário, mas pode ter certeza, principalmente aqueles que querem desgastar a equipe, que é mais uma parte da doença. Olha, ele comprou uma máscara por R$2, que absurdo, porque vai passar o tempo. Daqui a 6 meses, por isso que essa gravação é boa, ela fica guardada. Vai acontecer de chegar lá na frente e falarem, olha que absurdo aqui. Isso vai ter que ser visto por quem de direito, porque realmente nós estamos numa situação de total atipia. Aqui eu agradeço, porque para ter a performance de iniciativa privada necessária para esse momento, eu pedi para que grandes grupos nossos privados atuassem lá na China. A Vale do Rio Doce, que é uma empresa que tem atividades em todo o mundo, conseguiu iniciar, segunda-feira chega o primeiro lote de testes, chamados testes rápidos, que o Wanderson vai parametrizar. Aviso, não é para todo mundo. Ele tem critérios de utilização. Não pense que você vai ter um teste que você faz e fala, eu estou bem, já tenho um certificado aqui, eu vou para frente. Não é para isso. Vai ter que entender e vai ter que fazer bom uso. Senão vai fazer igual a vacina. Teve estado que chegou, eu falei, vacine o idoso e o profissional de saúde. Me ligou, em 2 horas acabou a vacina. Vacinou todo mundo, vacinou criança, vacinou adulto. Vai ter problema. Então, nós vamos começar a chegar num total e nós vamos gradativamente testar. Nessa semana que entra, se tudo andar do jeito que a gente quer, porque a burocracia é um grande inimigo, mas nós devemos estar com as 4 políticas de telemedicina. Nós vamos começar a chegar dentro da casa das pessoas. Nós vamos fazer, na semana que vem, a grande parceria público-privada, sem custo, só pelo preço de custo. E aqui eu agradeço a DASA, que é um grande conglomerado de laboratórios. Eles têm logística em todos os estados. Eles colhem o sangue em todos os estados e levam para uma central em São Paulo, processam aquele exame e eles colocam de volta nos computadores da ponta. Esse vai ser a primeira grande parceria com um conjunto de máquinas que nós estamos pegando do poder público, colocando junto. Tem máquina que é do Ministério da Agricultura, máquina que está lá na Fiocruz, máquina que está lá na... Aonde? Polícia Federal, que são máquinas que podem ajudar. Nós vamos juntar isso tudo num grande centro, vamos usar essa logística deles no Brasil inteiro, vamos fazer o sistema drive-thru para fazer a PCR-RT, que é aquela do SWAB. Porque muita gente fala, o teste rápido. O teste rápido, ele é rápido para fazer, mas ele só tem sensibilidade a partir do 4º, 5º dia que você está doente. Ele marca os anticorpos que você teve em função da gripe. É muito rápido de ser feito, mas ele não tem valor preditivo. Eu vou fazer hoje porque eu não sei, eu encontrei uma pessoa, será que eu estou amanhã com esse gripe? Será que eu estou depois da manhã? Estou no primeiro dia que eu estou com suor frio, estou com uma febre. Será que é? Pode dar o falso negativo. E a pessoa achar que não está
e ao achar que não está, ela construir um raciocínio. Este teste rápido, vocês vão ver, porque o Wanderson vai explicar de A a Z. A gente usa muito para saber quando que uma pessoa pode sair do trabalho e voltar para o trabalho. Isso para quem vai ter um grande problema com os trabalhadores de saúde, isso é de uma importância ímpar. Isto é uma pérola para que a gente possa dizer como que eu volto para o trabalho. Eu, médico, peguei uma doença. Aí, daqui a uma semana, 10 dias, eu faço e já estou bem, estou sem sintoma, estou lá na minha casa e mostra que eu construí um sistema imunológico. Estou bom, posso retornar. Posso testar rapidamente para ver como é que eu faço a dinâmica dentro do hospital. Então a gente imagina que ele vai ser fundamental para isso, para as forças de segurança que têm, que precisam estar no dia a dia dos presídios, das ruas, do controle das situações, dos caminhoneiros que precisam dia a dia ir e vir. Então existem alguns públicos que são alvos da nossa preocupação, que são aqueles que precisam estar ali no dia a dia da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade de mercadorias que o nosso país precisa. Volto a repetir. Não pensem os arautos da má notícia, não pensem que há uma disputa, então vai ser o ministro que manda, que fala. Não, nós vamos construir isso juntos, com técnica, com ciência, com planejamento e unidos. Assim é que nós vamos poder fazer um trabalho para diminuir o tamanho de estresse que a gente vai fazer. Além da Vale do Rio Doce, que está ajudando nesse processo, eu também pedi ajuda e está ajudando também para trazer mais uma carga. Eu pedi para o nosso sistema bancário, que tem conexões na China e no mundo inteiro, o Bradesco, o Itaú e o Santander. Isso não tem problema nenhum, gente, eu falar aqui, porque é assim que o mundo está fazendo, usando o que você tem de mais ágil e que possa ter capilaridade, que possa sentar numa mesa, que tenha essa agilidade que o poder público não tem. Que o poder público possa se utilizar dessas possibilidades, né? Então isso daqui é uma coisa muito importante, e as empresas todas ajudando, todas vindo num sentido de ajudar. A questão da máscara, nós temos o TNT, que é o tecido não tecido. Hoje eu já vou mandar para as grandes confecções brasileiras, aquelas que puderem ajudar, as Riachuelo, as Alpargatas, enfim, quem puder ajudar, os grupos de costureira, qual é o padrão do tecido? É uma máscara super simples de ser feita, tanto ela pode usar a borrachinha atrás da orelha, como pode usar a de amarrar, mas a de borrachinha é mais fácil de tirar, porque essa nós vamos usar principalmente, descartável também, mas vamos usar principalmente para as pessoas que ela é só uma barreira mecânica. Vamos usar para força de segurança, vamos usar para fator externo, vamos usar para motorista de ônibus, vamos usar para aqueles que estão no entorno, porque aquelas que fica para centro cirúrgico, que fica para EPI, que é para aquele profissional, se tem pouca, aquelas nós vamos deixar para quem está ali naquele local de profundo estresse. Muita gente no hospital vai poder usar essa, vai poder usar a máscara de plástico que tem de frente, que a gente já tem em boa quantidade e agora a gente começa a liberar. Então, o plano de quarentena, não existe quarentena vertical, não existe quarentena horizontal, não existe nada. Existe necessidades de arbitrar num determinado tempo qual é o grau de retenção que uma sociedade deve fazer. O lockdown, que é a parada absoluta total, ela pode vir a ser necessária em algum momento, em alguma cidade. O que não existe é um lockdown, um fechamento de todo o território nacional ao mesmo tempo desarticulado. Isso é um desastre que vai causar muito problema para nós da saúde. Então agora nós vamos ter que, junto com os governadores, a quem eu faço aqui um apelo, não façam atitudes intempestivas de entrar com ações e entrar numa fábrica de máscara e pegar todas as máscaras para si. Agora é preciso coordenar a ação nacional. Se for dessa maneira de quem pode mais chora menos, nós vamos ter um problema que talvez todos possamos chorar. Então precisa sentar e precisa organizar. A saúde tem
os seus mecanismos. Nós temos o sistema de pacto e vamos fazer muita coisa com os representantes aqui, porque emergência é emergência e precisamos de agilidade. Vamos fazer muita coisa ad referendum, depois falo, porque tem que decidir na hora. E eu preciso de gente que tenha que decidir na hora, mas decidir olhando o quadro inteiro. Se for cada um olhar para o seu umbigo, vai ficar muito difícil e nós vamos poder ter muitos problemas para poder organizar um país tão complexo como esse. Nós temos gente, temos capacidade, temos o diagnóstico, temos números, basta que nós façamos tudo juntos. Não sei, cloroquina não é panaceia, não é o remédio que veio para salvar a humanidade, ainda. Estamos na pista, tem várias pistas hoje sendo seguidas, várias. Cloroquina é uma. O estudo é um estudo ainda incipiente. Está sendo feito mundo afora. O que fez o Ministério da Saúde? Falou, pesquisa, vai ter um grupo que vai pesquisar, que vai fazer o cálculo, que vai responder no tempo. Esse grupo faz pesquisa. Agora, todos os outros hospitais do Brasil podem usar da maneira como vocês entendem que deva ser usado. Oferecemos, temos o medicamento, o Brasil tem cloroquina, foi dito aqui, o secretário Denizar já fez, já tem quantos miligramas que é, de quantas em quantas horas que é, para os pacientes graves. Por que não abre para o cara que está com a gripe no primeiro dia? Porque esse medicamento, se tomado, ele pode dar arritmia cardíaca, ele pode paralisar a função do fígado. Então, se sairmos com a caixa na mão falando pode tomar, nós podemos ter mais mortes por mau uso de medicamento do que pela própria virose. Então, não façam isso. Esse medicamento ele tem a sua indicação para lúpus, para artrite reumatoide e para malária. Claramente colocado ali. Normalmente as pessoas olham com muita atenção. Parece que está tendo melhora. Eu tenho conversei com o Fábio Jatene, tenho conversado direto com o pessoal que está há mais tempo no Brasil cuidando. Essa doença entrou pela elite do Brasil, elite econômica. Aqui em Brasília, os casos são quase todos aqui no plano piloto e no Lago Sul. Não chegou na Samambaia, não chegou na periferia do sistema. Como no Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, o Leblon, ainda não chegou, está começando a entrar nas comunidades. O tempo que a gente tem para preparar melhor possível é agora. Nós precisamos, agora minuto vale hora. E os secretários estaduais de saúde e municipais de saúde sabem do que eu estou falando. Eu não quero ter que vir aqui para falar assim, olha, o problema é esse, tantos números para cá, porque senão nós vamos fazer uma discussão que é estéril. Mas nós estamos trabalhando no intuito de tem que regularizar equipamentos de proteção individual. Tem que regularizar. Porque se a gente entrar sem ter a proteção para os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nós vamos rapidamente perder a força de trabalho e perdendo a força de trabalho, nós teremos muita dificuldade, porque podemos ter o equipamento, mas não vamos ter quem use, não vamos ter quem sabe usar. Agora vai ter que poupar o sistema de saúde. Agora não é hora de sobrecarregar o sistema de saúde, seja em nome do que for. Agora é hora de aguardar. Vamos ver como essa semana vai se comportar. E nós vamos ter nessa semana a discussão dentro da saúde para achar os parâmetros. Aqueles que tomaram medidas de acordo com a sua localidade, sem o parâmetro, usou o parâmetro próprio, utiliza o seu parâmetro, que nós vamos construir um consenso para nós podermos andar. Fazer movimento assimétrico de efeito manada agora, nós vamos daqui a 2 semanas, 3 semanas, os mesmos que falam, vamos fazer uma carreata de apoio, os mesmos que fizerem vão ser os mesmos que vão estar em casa. Não é hora agora. Não sei como que a gente vai organizar, porque nenhum país passou por isso. A epidemia nossa de gripe. Gripe de H1N1, gripe de influenza A, influenza B, nós estamos entrando nela agora. Os outros países estavam saindo
do pico deles quando entrou o corona. A nossa não. A nossa, nós estamos entrando no nosso pico e estamos entrando com o corona junto. Porque primeiro foi no hemisfério norte. Eles estão indo agora para a primavera deles. Eles estão indo agora para o verão deles. Nós estamos entrando no nosso outono. E ali na frente é o nosso inverno. Lembrem-se, nós estamos no mês de março. O nosso junho, o nosso julho é o mês de pico no sul, Carmen Zanotto. Então pensem bem, analisem bem. Quando a China parou, hoje nós estamos sentindo falta de máscara, de equipamento de proteção individual, porque a China é uma fábrica de coisas que faz em alta escala. Essa semana a Índia mandou parar 1 bilhão e 300 milhões de pessoas em quarentena. Lockdown. Fecha tudo. A Índia é onde se produz a matéria-prima, chamada IFA, de inúmeros medicamentos que a gente usa aqui no Brasil. Ela é a principal produtora mundial dessas substâncias. O mundo já está procurando outros fornecedores. Mas eu posso ter daqui a 30 dias, 40 dias, 60 dias, eu posso ter falta de medicamento para diabetes, para pressão. Eu posso ter. Isso faz parte do que esse vírus fez de bagunça no planeta Terra. Não é um problema localizado. Aqueles que pensarem localmente e não tiverem cabeça e visão para ver o mundo, vão ter muita dificuldade de passar por tudo que a gente vai ter que passar. E que eu espero e rezo para que aqueles que falam que não vai ser nada, que vai ser só um pequeno estresse, que isso passa logo e acaba. Eu espero que rezo todo dia para que estejam corretos nas suas avaliações. Vamos ter, e já temos, situações também, acontecem em todos os países, das chamadas mortes correlatas. Mortes correlatas é não morrer de coronavírus, mas a cuidadora do idoso não foi lá cuidar, ela tomou um remédio, a diabetes dela baixou muito ou subiu muito porque a cuidadora ficou doente, aí ela morre de coma hiperglicêmico ou hipoglicêmico. Faleceu porque esqueceu, ninguém estava lá para cuidar, o idoso estava sozinho, esqueceu o gás da cozinha ligado e pegou fogo ali dentro. Essas são as correlatas. Morreu e nós tínhamos que enterrar muito rápido, então não fizemos o teste. Em todos os países, o número de mortes aumentou em mortes não relacionadas ao coronavírus, mas tem um aumento quando você compara. Vem cá, quantas pessoas morrem nessa cidade por dia? Morrem 100. Quantas morrem agora? Morrem 250. Só que de coronavírus morre 10, que eu consegui confirmar que é. Mas teve esse aumento aqui. Isso acontece. E isso muitas vezes acontece dificuldade para o próprio serviço funerário, que precisa e já foi disciplinado, já está aqui, o Wanderson já colocou na página do Ministério como que é que tem que proceder, porque se começar a ter muito, não tem como ficar esperando, não tem como fazer velório. Tem movimentos no mundo que eu quero meu direito de me despedir do meu ente, porque às vezes não tem condição. A Espanha, essa semana, não tinha esse preparo, né? Teve que manter corpos lá numa pista de gelo. Isso faz parte da quantidade de problemas que podem ocorrer nessa história. Podemos e vamos fazer as coisas com o máximo de segurança. Acredito que hoje a gente conseguiu, com muito diálogo, a gente conseguiu achar uma unidade. A saúde tem condição de, junto com a economia, compatibilizar um país de tantos contrastes, com tanta dificuldade, com as comunidades superlotadas, com as favelas, com os presídios superlotados. Conseguimos hoje criar uma unidade de que nós da saúde queremos que essa sociedade funcione.
mas que nós da saúde temos a responsabilidade de tomar as medidas, recomendar e, quando as recomendações não forem, procurar outros meios de se fazer as determinações que sejam necessárias. Aqueles que têm todo o direito, todas as concepções de todos os planos, que fazem leituras, que são especialistas, colaborem com o Ministério da Saúde. Muitas vezes uma colaboração que é mandada por e-mail para o COI, a gente dá muito mais valor, mas muito mais valor do que aqueles que fazem vídeos para ter 5 minutos de glória nos seus respectivos canais. Se utilizem do canal que pode receber a sua sugestão. E nós temos recebido boas sugestões. E temos adotado muitas boas sugestões. Outro dia eu vi... nós vamos fazer esse respirador, aí bota 10 maquininhas, olha aqui que legal, fica submeta. Eu não posso colocar uma maquininha dessa, não é igual você falar assim, eu tenho 6 pressurizador de pneu de carro aqui que dá para colocar, é só fazer aqui que fica bom. É preciso testar. Nós estamos falando de vida e nós vamos pautar por ciência. E nós vamos adotar as medidas por critérios científicos e planejamento. Não adianta. Agora nós temos que ter planejamento, calma, frieza. Nós temos condições, sim. Nosso sistema tem coisas fortes, estruturas fortes. Nós temos aqui divergências. O Gabardo acha que estamos muito bem, que o número de leitos está jóia, que estamos bem, de UTI. O Wanderson e o outro time do lado de lá acham que tem que ter mais leito. Eu fico no meio entre eles, procuro tomar as minhas decisões de falar compre mais, ou tá bom do jeito que está. Sabemos que temos leitos comprados que vão chegar em 1 semana, outros vão chegar em 15 dias, então tem que cronometrar. Aí se vai alguém lá dentro e fala, vou pedir uma ordem judicial, que eu vou pegar, vou entrar lá na indústria que está fazendo para o Ministério da Saúde e vou pegar uma liminar do juiz para levar para mim. Senhores juízes, por favor, analisem que nós não podemos ter visões locais. Tem que ser olhado como um todo. Não pode ser feito. Essa decisão não poderá ser solitária. Compartilhe. Pergunte. O Ministério da Saúde está aqui para te auxiliar. E seremos o primeiro a aplaudir a sua decisão, desde que ela tenha nexo com o equilíbrio que o país precisa. Em imprensa, mesma coisa. Coberturas que sejam simplesmente para pensar frases ditas por mim aqui, agora, nessa noite. E sei, porque conheço o componente político de toda essa visão. Não esqueçam que eu conheço o mundo político. Eu venho também de uma experiência no Parlamento brasileiro. Conheço o mundo da administração municipal da minha cidade, já enfrentei epidemias. Conheço o mundo da gestão privada de sistema de saúde. Já fui gestor de unidades privadas de plano de saúde. Conheço sistemas hospitalares, já fui gestor de hospital também. Conheço a medicina pura e aplicada. Conheço princípios filosóficos hipocráticos que aprendi com meu pai. Perguntem quem é Hélio Mandetta em Mato Grosso do Sul que vocês vão saber. Ética, disciplina e foco. E eu estou nessa cartilha. Eu estou com os cabeça branca da medicina brasileira no meu ouvido. Liguei para o Davi Wipe essa semana, primeiro para desejar a reabilitação. Mas fiz para ele uns 5 deveres de casa. E desejo que ele esteja muito bem. Mas eu quero saber do que está acontecendo aqui, ali, tiro dúvidas, falo com o Fábio, falo com o pessoal do Rio, falo com o pessoal da Alemanha. Estamos fazendo o melhor que a gente pode fazer. Agora é hora de unir todo mundo. Nós temos dificuldade, sim. Teremos dias difíceis, sim. Todos os números são transparentes. O que vocês precisarem saber em relação ao que está acontecendo aqui, a gente vai colocando. Agora, as coisas mudam de hora em hora, de dia a dia, de semana em semana. Pode ser que nessa semana a gente tenha uma grande notícia, uma grande andada, uma grande sacada. Nós estamos aí com muita gente trabalhando no campo, muita gente testando, muita gente querendo certeza.
os primeiros que querem dar uma boa notícia para essa nação são aqueles que estão na bancada, que estão observando. Enquanto isso, deixemos que as pessoas, mesmo que tragam um pouco de estresse, um pouco de dificuldade agora, mas deixemos que os governadores, prefeitos, nós, governo federal, façamos o máximo possível para preparar esse sistema para um estresse muito grande que está ali na frente. Eu acho que se a gente for nesse caminho, todos juntos, sem exceção, eu acho que a gente tem uma boa chance de atravessar bem esse momento tão importante para a saúde pública, tão importante para os nossos municípios, para os nossos estados, tão importante para o Brasil e tão importante para o mundo. O mundo sairá dessa sem vencedor, sem perdedor, mas sairá diferente, sairá um mundo reflexivo, que vai ter que repensar os seus valores, a sua dinâmica social e como que nós vamos nos comportar, porque muito daquelas questões que nos são colocadas de solidariedade, estamos no meio da quaresma, senhores cristãos, aqueles que têm como dever bíblico preservar a vida. Estamos na quaresma, momento de jejum e refletir todos, fazermos o melhor que possamos fazer para esse momento. Não temos todas as respostas. Podemos ser acusados no final de termos sobredimensionado, podemos ser acusados no final de termos subdimensionado. Sabemos todos nós aqui da nossa responsabilidade, sabemos que seremos provavelmente taxados de incompetentes, ou disso ou daquilo, por causa do número de casos de fatalidade. Sabemos da nossa responsabilidade, não corremos dela, e vamos ficar aqui juntos. O Sistema Único de Saúde, o Sistema de Saúde Complementar, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, preparem, tenham garra, nós contamos com vocês. Eu sou parte desta família. Pedimos à sociedade que comporte-se, que prevaleja primeira lei, a lei do bom senso. Discutam as dificuldades que o mundo está tendo. Não simplesmente olhem a matéria. Desliguem um pouco a televisão. Às vezes ela é tóxica demais. A quantidade de informação e os meios de comunicação são sórdidos porque eles só vendem se a matéria for ruim. Senão ninguém compra o jornal. Nunca você vai ser um jornal falando assim, uma pessoa estava sorrindo hoje na rua. Nunca você vai ver, a felicidade está reinando aqui em tal lugar. Isso não vende. Só vende a manchete, um óbito, morreu um óbito de jovem, e isso vende. Então, às vezes, desliga isso um pouco, reúne a sua família e conversa, dialogue, veja quais são os valores, acalmem, baixem a bola e vamos junto, que juntos a gente vai sair dessa. Eu agradeço muito a parceria da Organização Pan-Americana de Saúde, que está aqui comigo, a Socorro Gross. Peço que a Organização Mundial da Saúde reforce os estoques mundiais. Ela precisa arbitrar isso. Não adianta sentar apenas como um observador, ela vai ter que entrar como mediadora. Não dá para um país do PIB, como dos Estados Unidos, entrar e falar, já arrumei tudo aqui, e a gente ficar aguardando a capacidade de resposta de um único país para poder fazer essas produções. Esperamos que em breve a gente possa ter notícias melhores, dias melhores, semanas melhores. E contem com o Ministério da Saúde do Brasil. Tá. Olha aí, o Ministério Público Federal, lá em relação a Cotia, como é que foi a história lá? O prefeito, mas o prefeito tinha uma ordem federal, tinha um juiz federal. Aí o Ministério Público Federal conseguiu entrar lá dentro, suspender a ordem do juiz federal e devolver os equipamentos. Então que os equipamentos possam chegar aonde eles possam ser mais úteis. Espero que a gente tenha tranquilizado todos vocês, vamos trabalhar. Essa semana a gente encerra, começa amanhã, domingo, com trabalho aqui no Ministério da Saúde e vamos ver se a gente consegue fazer um plano mínimo
que compatibilize saúde e economia. Esse é o nosso trabalho de final de semana, junto com a equipe econômica. Como ir, como voltar, o que funciona, o que é essencial, o que pode rodar a economia. O presidente está certíssimo quando ele fala a crise econômica vai matar as pessoas não aguentarão a fome. Está certíssimo e nós somos 100% engajados em achar a solução junto com a equipe da economia. Eu acho que a gente tem uma fórmula já trabalhada, eu coloquei ela em discussão, nós estamos discutindo com os secretários, vamos aumentar, vamos melhorar e acho que precisa de um grande pacto em torno dela para que a gente possa sair do outro lado. Alguma coisa a acrescentar, Wanderson, Gabardo? Então é isso aí. Aquele enorme. Eu só vou responder se forem perguntas que eu entenda que eu não tenha já dito aqui. Se for pergunta que é só para repetir, aí eu vou só ler e vou passar, só vou dizer que eu já li, que eu não sei quais são. A gente subdividiu por temas, talvez, e por uma por tema, pelo menos. Vamos lá. Se ela for repetida, se quiser deixar o Gabardo e o Wanderson para responder, também pode. Vamos lá. Isso. Após medidas divulgadas, Alexandre Madruga, do Sulacap News. Após as medidas divulgadas hoje pelo Ministério da Saúde, há um planejamento para em conjunto, alinhando todas as secretarias para seguir medidas de isolamento? Sim, há. Nós estamos com o planejamento exatamente sendo agora discutido com o CONAS e o CONASEMS. Iniciamos essa discussão. Só teremos esse plano de como fazer e vamos associar. O Brasil já fez tanta coisa, gente, mas tanta coisa. Já aprovamos lei no Congresso, já tem o dinheiro para pagar para os trabalhadores informais, 40 bilhões para a microempresa, dinheiro para os estados, alongamento de dívida. Está tudo feito. Está faltando pouco para a gente acertar o sistema. Nós estamos com tudo engatilhado. Essa semana deve ser a semana que todo mundo vai falar assim: pronto, 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 pronto. Vamos ver se a gente trabalha essa semana. Não gosto de botar prazo. Quem põe prazo fica escravo do dia. Mas eu quero trabalhar muito com a economia, para sugerir, levar para o presidente, falar: presidente, vamos trabalhar, que eu acho que do dia 6, dia 7, a gente já começa a ver alguns setores, algumas luzes que a gente vai soltando e vamos medindo, e vamos medindo. Por enquanto, vamos com os planos que foram feitos municipais. O Renato Onofre, da Folha. Circulou os secretários estaduais um plano distribuído pelo Ministério. Já falei sobre isso. É isso. Isso aí está sendo discutido. Escolas e universidades do país pelo mês de abril. Exatamente. O porquê que a gente coloca em discussão? Porque tem que ter uma certa unidade. São calendários, são importantes. Por que se suspende aulas? Se todas as crianças e os jovens, como vocês viram aqui, eles não... Se têm a doença, são portadores assintomáticos, são sintomas leves. Por que a gente os tira da aula? Que é muitas vezes o que falam: deixa as crianças e os adolescentes irem para a aula. É porque eles, como são assintomáticos, ao voltarem, eles não sabem. E eles só simplesmente transmitem. Como eles voltam para casa e a casa tem cômodo com... Né, nós temos aí um número enorme, temos um déficit habitacional no Brasil enorme, ele pode contaminar 5, 6 pessoas. Quando a gente diminui a mobilidade, cada um que é positivo contamina 2. Quando a gente deixa todo mundo andando, cada um 6. E isso vai fazendo a progressão geométrica e faz essa curva super rápida. Nós vamos contaminar, todos nós teremos pessoas da nossa família que tiveram complicações, alguns vão perder seus entes queridos. Vamos ter isso? Vamos ter isso. O problema é em que intervalo de tempo que isso vai acontecer. E isso acontece todos os anos com os outros vírus, só que eles já têm o seu comportamento. As pessoas já esperam, falam: nossa, a minha vozinha está bem fraquinha, se ela tiver uma gripe, ela está um passarinho. Esse é o problema, nós temos muitos passarinhos que a gente quer muito bem e que podem chegar todos doentinhos ao mesmo tempo. Gostaria se há mudança de isolamento social. Prefeito, mesma coisa, estamos trabalhando com eles para ver se a gente consegue colocar para os prefeitos. Não é culpa dos prefeitos, porque eles viram e eles são responsáveis e é a saúde do povo deles. E principalmente prefeitos que viram
Eu vi o prefeito de Campo Grande, da minha cidade, o Marquinhos Trade, colocar de uma maneira muito clara. Se entrou primeiro pelas pessoas que têm plano de saúde, que têm casa com 4 cômodos, 6 cômodos, que moram 3 pessoas na casa, que têm condição de fazer um isolamento, e que foram nos hospitais particulares, e que foram atendidos no momento que não tem estresse de leitos. E a preocupação dele, justa e correta, era: se eu deixar a movimentação social contínua, eu não estou preparado ainda para, na hora que chegar lá no Zé Pereira, a hora que chegar lá na periferia, e a periferia do sistema sobrecarregar em bloco o sistema de saúde dele. Ele ainda está organizando o sistema dele de saúde. Em breve, ele precisa ter: bom, estou ok, estou organizado. Então toma, usa esses indicadores, porque colocou para fechar, agora não sabe como é que libera. Todo o comércio está falando: eu quero abrir, eu quero abrir, eu quero abrir. Calma, porque nós vamos ter que fazer isso, uma regrinha para vocês saberem. Tá, então eu vou abrir assim, eu faço o teste do funcionário. O restaurante que tinha 100 mesas, agora vamos fazer com 50. Tem que marcar, não pode ter fila de espera, não pode ter buffet, ficar aquela banda de gente com um prato na mão, um atrás do outro. Então, algumas coisas que nós vamos ter que colocar para serem pontos de referência, para não falar que está tratando assim ou assado. Vamos trabalhar isso bem bacana. A outra pergunta do Valteno Oliveira: nós não recomendamos nada de suspensão de aula, nós simplesmente estamos falando assim: o que é que vocês querem fazer? Por que não fazem todos juntos? Como o Ministério, várias manifestações para colocar o fim na quarentena. O Ministério concorda ou recomenda a não realização desses atos? A gente recomenda a não realização desses atos. Podem falar sobre documentos que os técnicos mandaram para a Secretaria? Já falei várias vezes, nós estamos em início de discussão. Essa semana nós vamos ainda trabalhar. E isso já foi para lá, já veio para cá. É normal para nós do sistema de saúde, tá? Não tem nada estranho para nós. A gente manda, fala: discutam, devolvam, vai, discuta, devolve, vem, vai. Só que a gente faz isso num momento normal. A gente faz isso com 1 mês de antecedência e faz uma reunião por mês aqui em Brasília, que chama Comissão Intergestores Tripartite, CIT. Aí a gente pactua tudo, fala: então tá, vai esse dinheirinho para cá, vai fazer esse hospital aqui, ali é que a gente decide. Agora nós temos que fazer isso praticamente online. Por isso que o CONASEM está sempre aqui, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais. O presidente está bem ali, me olhando ali, o Williams. O Mauro, que é o secretário executivo. O CONAS, cujo presidente é o secretário lá do Pará, o senhor Beltrame, que são os elos. Eu tenho que combinar com os dois. Aí esse aqui fala com os secretários de 27 estados e o CONASEMS fala com os prefeitos dos 5.000 municípios. Se a posição não for igual, o sistema bate cabeça. Começa a perguntar: mas vem cá, então é normal, isto é normal. Teve jornal que deu isso daí achando assim: Ministério recomenda. Não. Eu sempre falo: tenham setoristas de saúde, que tendo o setorista, com certeza ele vai falar: não, peraí, isso aqui é normal no sistema. Assim que nós tivermos consenso, a gente vai falar: ok, então vamos falar a mesma língua, que é para Mato Grosso não tomar uma decisão, Rio de Janeiro outro, São Paulo outro, Espírito Santo outro, um fecha tudo, um abre tudo. Calma, nós temos que ter um critério, até porque a população tem que se preparar, o empresário tem que se preparar, a assistência social tem que se preparar, a Cruz Vermelha tem que se preparar, as igrejas têm que se preparar, as universidades têm que se preparar, todo mundo tem que se preparar, inclusive a imprensa, para fazer a cobertura, que seja uma cobertura proativa, que ajude nesse momento. A imprensa, para apontar erro aqui, erro ali, ela só vai trazer mais estresse e seja proativa. Mas você está dizendo que a gente não denuncie? Denuncie. Ótimo, não tem problema nenhum. Mas procure mostrar e falar: estamos trabalhando, estamos indo, vamos tentar. Esse problema acontece, puxa para cá. Tem dia que vai ser bom, tem dia que vai ser ruim. Quando era prevista a chegada da epidemia ao Brasil, falávamos que não saberíamos qual o comportamento dela em nosso território. Passados esses dias, o comportamento do Brasil está sendo similar a algum outro país? Qual seria? Olha,
A gente fez agora o balanço de 30 dias, né? Acho que o Wanderson é quem mais pode responder isso daí, porque ele está fazendo comparação mundial, né, Wanderson? É difícil, por exemplo, a gente comparar Brasil com Itália. Comparar Lé com Cré. Nossos números de idosos, 14%. Itália, quase 30% de idoso. Idoso, eu estou falando de 60 anos para cima, né? Aí depois a segunda faixa etária, a Itália vai lá para cima e o Brasil tem muito jovem. Então nós temos, aqui tem uma vantagem para nós. Europa e China, extremamente tabagista, extremamente fumante. Quer dizer, pulmão deles, bem mais baleado. O SUS tem 20 anos de luta antitabagista. Lembra da figurinha? Para de fumar. Esse aqui causa impotência. Ministério da Saúde adverte. Aquilo era uma advertência. Quem seguiu aquela advertência agora está bem mais confortável do que países que não fizeram isso. Então, vantagem nossa. Então, eu pedi para comparar países com o mesmo padrão. E você fez aquele quadro, né? Comparando países da mesma... Para a gente ver fatores. Nós, né? Comparamos países com populações similares e características similares. E a gente vem observando que o padrão no Brasil, ele segue uma tendência mundial baseado na característica climática, de circulação de vírus respiratórios. Não tem ainda nada muito fora do padrão, tanto que o Sistema Único de Saúde está absorvendo os casos e as internações decorrentes do vírus. Obviamente, estamos no pé de uma montanha ou de um grande monte, de um grande Everest, e a gente quer escalar uma montanha. Para isso, hoje eu vi uma coisa muito interessante, ministro. Maurício de Souza fez o Cascão lavar as mãos. Então, até o Cascão está lavando as mãos. Muito bem, obrigado, Maurício de Souza. Só você para fazer o Cascão aprender que tem que lavar as mãos agora. Você não sabe quanto eu fico feliz. Era um dos mais vorazes leitores da Turma da Mônica, era eu na minha infância. Então, enfim, é isso aí. Todo mundo pode ajudar. Se o Maurício de Souza fez o Cascão lavar as mãos, acho que todo mundo pode fazer. O seu filho, ou o seu pai, ou o seu tio, ou o seu amigo mais rebelde, entender que tem que lavar as mãos, entender que nós precisamos ficar um pouco em casa para a gente poder organizar o sistema. Ministro... Eu acho que as perguntas aqui agora estão todas muito repetidas. Eu vou deixar basicamente aqui para o Gabardo e para o Wanderson, se eles querem responder mais alguma coisa, porque agora aqui eu estou vendo que é basicamente a maioria das perguntas eu já falei como que é a minha visão do problema. Então, se tiver alguma coisa que seja mais específica, Gabardo e Wanderson dão esse segmento. Obrigado.